bem-vindo ao podcast do Clube do Livro para Ti. Desde um café em Paraty, em 2019, seguimos juntos numa jornada de leitura, amizade e descobertas. Cada encontro, uma história. Cada livro, um novo mundo. Para nós, para ti e para quem mais quiser embarcar nessa viagem literária. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe. É um livro, assim, que nos leva para uma vila pequena, mas que fala de coisas enormes, né? Solidão profunda, o preconceito e aquela busca que todo mundo tem por conexão, por pertencimento. A gente vai olhar para isso pelas vidas dos personagens, Crisóstomo, Isaura, a Carminda, o Antonino. Para começar, tem o Crisóstomo. Com 40 anos, ele sente um vazio, sabe? Aquele sentimento de ser metade de tudo. É, uma solidão muito palpável. Exato. E é tão forte que ele chega a comprar um boneco de pano. Quase como um substituto, né? É um começo bem pesado. Sim, mas o que eu acho fascinante não é só a tristeza em si, mas como ele reage a ela. O livro diz que ele assumiu a tristeza para reclamar a esperança. Tem uma teimosia aí, né? Tem uma força, aquela ideia de que quando se sonha tão grande a realidade aprende. Isso não é só poesia, é a filosofia dele. Ele não fica esperando, ele decide. É construir a felicidade, mesmo começando do nada, ou quase nada. É uma aposta em tanto. Uma aposta bem radical na própria vontade, eu diria. E tudo isso acontece num lugar bem difícil, né? Cheio de preconceito. A gente vê a crueldade com a Anã, a Carminda, que eles falam que nem é gente, Nossa, é muito forte isso. e o Antonino, chamado de o Homem Maricas, sofrendo violência física, verbal. É um retrato duro de como a comunidade pode ser cruel com quem é diferente. Explícita contra eles. Ela também aparece de formas mais sutis, mas que sufocam igual. Pensa na Isaura. A pressão pela virgindade? Isso. A honra feminina como uma ferida que nunca curariam. As normas sociais ali não só julgam, elas limitam, elas definem o destino das pessoas, impõem um sofrimento quieto, principalmente para as mulheres. O preconceito tem várias caras. Falando na Isaura, a gente entra num ponto muito interessante. As diferentes visões do amor no livro. É um contraste gritante. Totalmente. De um lado tem a Isaura, que aprendeu com a mãe que o amor estraga-se. A primeira experiência dela é frustrante, sobra nada. Uma desilusão muito cedo, né? Sim. E do outro lado, o Crisóstomo com aquela esperança quase infantil, né? Acreditando que vamos os dois ser felizes para sempre. São quase opostos. E aí entra o Antonino valorizando uma coisa tão básica: o toque. O toque de alguém é o verdadeiro lado de cada pele. Acho que o autor explora o amor por todos os ângulos. Como o fardo social, como decepção. Uhum, mas também como compaixão, né? A forma como o Crisóstomo se aproxima da Isaura. E, claro, como a cola que une essa família tão inesperada que eles formam. Essa família inventada. Acho que esse é o coração do livro, talvez. Crisóstomo, Isaura, o menino Camilo e até o Antonino. Eles criam um núcleo que desafia tudo. A própria ideia do Crisóstomo, né, que a família também se inventava, é algo bem revolucionário para aquele lugar, para aquele tempo. Tem uma cena linda deles comendo juntos e a mãe do Antonino aceita aquilo tudo. Ela pensa que uma casa onde o seu menino grande pudesse caber haveria de ser uma casa perfeita. É a aceitação chegando, né? Sim, e essa união deles não é só carinho, é um ato de resistência mesmo, contra a solidão de antes, contra o preconceito que mascava. E é nesse ambiente que o Camilo cresce. Exato, aprendendo com Crisóstomo a nunca limites o amor, filho. Ele começa a questionar as verdades que ensinaram para ele, descobrindo que o afeto pode vir de onde a gente menos espera. É uma lição de abertura, né? Muito bonita. Então, se a gente junta tudo isso, o que fica dessa exploração de o filho de mil homens? É uma jornada, né? Da solidão mais funda para a criação de laços. Uma criação ativa, né? Não é algo que acontece por acaso. Isso. A gente vê o peso do preconceito, mas vê também, e talvez mais forte, essa capacidade incrível de inventar amor, de construir família, de achar esperança onde parecia não ter nada. E sabe, isso deixa a gente com uma reflexão que o próprio Crisóstomo aponta. Ele fala em nutrir carinho por um sofrimento sobre o qual se soube construir a felicidade.
Interessante isso. É. E fica a pergunta: será que passar por dor, por marginalização, pode, de alguma forma estranha, abrir caminho para mais compaixão e talvez dar as ferramentas para a gente construir a própria felicidade justamente por conhecer o contrário? É uma ideia forte para se pensar depois da leitura. Com certeza. Uma provocação que o livro deixa.